Querido e querida, nós vemos que a palavra do Senhor em Lucas, aqui exatamente nesse momento de Jesus, ele não estava muito longe da sua crucificação. Jesus aqui, ele já estava muito próximo. Eu gostaria de pedir para a igreja ficar concentrado na palavra de Deus, amados. Vamos nos concentrar na palavra do Senhor, vamos dar ouvido ao Espírito Santo. Amém, queridos? Você vai ver, às vezes, os obreiros caminhando, tendo que resolver algumas coisas. Não te deixa isso chamar a tua atenção. Foca no Senhor. Levanta a sua mão para o céu e diga assim comigo. Diga, Jesus, me ajuda a olhar para o Senhor. Preste atenção. Lucas, o Evangelho segundo Lucas, ele nos mostra que quando Jesus estava aqui na terra, Jesus fez uma das coisas muito ousadas. Ele passou, e nós acabamos de ler, e não é à toa que está isso aqui. Ele passou pelo meio de qual cidade? Ele passou pelo meio, vamos ficar aqui em Samaria. Ele passou no meio de Samaria. Só que tem um detalhe. Os samaritanos e os judeus eram amigos? Eles eram o quê? Inimigos. E como você identificava um judeu e como você identificava um samaritano? Pela distinção das suas vestes, as suas roupas eram já diferentes. E nós vemos aqui, diz a palavra do Senhor, que Jesus, juntamente com seus discípulos, Jesus ele não estava com uma multidão, Jesus não estava cercado de pessoas, Jesus passa no meio de Samaria. Para passar um judeu, para passar no meio de Samaria, ele tinha que pelo menos ter alguns soldados com ele tinha que estar protegido. Quem entende isso, dá um glória a Deus. Nós vemos que Jesus, ele já começa desafiando ali a situação. Algo que eu e você temos a aprender com Jesus é que Jesus nunca deixou ser intimidado pela situação. Jesus nunca deixou com que o problema ditasse como ele ia agir. Jesus não deixou uma briga de séculos que já vinha parar, impedir com que ele fizesse aquele caminho. Muito pelo contrário, Jesus sabia que quem estava guiando ele, estava guiando para libertar outras pessoas, estava guiando para libertar outras vidas. E nesta noite Deus manda dizer para você: não pare a tua jornada, não pare a tua caminhada, não deixe o medo te bloquear, não deixe o medo te impedir, porque Deus vai usar a tua vida para ajudar outras pessoas. Se Jesus tivesse olhado e falado: não, querido, eu sou judeu, eu conheço muito bem a Torá, eu guardo, conheço os mandamentos de Moisés, eu não vou passar no meio dos samaritanos. Jesus poderia falar assim, sim ou não. Afinal de contas, ele realmente era judeu, ele não era samaritano. Só que Jesus, ele não se importava com o que A, B ou C iria pensar. Ele tinha uma missão, ele tinha um alvo, ele tinha um lugar para chegar. Nesta noite Deus está dizendo para você: olha para a missão que ele confiou na tua mão, olha para a promessa que ele já te fez, olha para aquilo que Deus falou que vai colocar nos seus caminhos. Se você acredita, se você confia, aquilo ainda que pareça impossível, se tornará realidade na tua vida. A briga dos samaritanos não era uma briga bobinha. Porque primeiro, para que você consiga entender o porquê desse ódio entre os judeus e os samaritanos. Os samaritanos, Samaria, ela foi a primeira a ser levada cativa. Jerusalém, Israel foi levado depois, mas Samaria foi primeiro, porque os reis, na divisão dos reinos, houve Roboão, filho de Salomão, ficou com 2 reinados, Israel, que entrava em Jerusalém, e Samaria, que ficou com Jeroboão. E o reinado de Jeroboão em Samaria eram os 2 povos de Deus. Amém, igreja? Só que em Samaria veio um rei mais perverso que o outro, não tinha um que salvava. E aí o que Deus já permitiu logo com Samaria? Veio avisando, eles não ouviram, não quebrantaram teu coração, continuaram no pecado. E diz a palavra do Senhor então,
que o Senhor entregou Samaria na mão dos assírios. Os assírios entraram e saquearam Samaria e levavam eles como cativo. Mas já Jerusalém, Israel, o Senhor poupou. Porque deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia sempre mostrou, e ela já diz isso. Tem gente que fala, ai, para Deus é tudo igual. A Bíblia diz, então vereis a diferença entre o que serve e o que não serve. Não queira igualar todo mundo, porque nem todo mundo é igual. E a Bíblia já diz, mais uma vez, mostrando diferença. Então, vereis a diferença entre o que serve e o que não serve. E cada um receberá segundo as suas obras. Então, as nossas atitudes nos dizem o que nós vamos viver lá na frente. Se eu tenho atitudes ousadas diante do Senhor, se eu tenho atitude de me lançar, se eu tenho atitude de confiar em Deus, pode ter certeza que Ele suprirá todas as suas necessidades. Quando eu tenho uma atitude de ser totalmente dependente de Deus, Ele jamais vai te abandonar. Ele jamais vai te deixar. Samaria, como ela foi deportada, foi levada pela Assíria como cativo, eles se tornaram um povo politeísta. O que é isso, bispo? Um povo politeísta. Um povo com vários deuses. Só que quando Deus separou o seu povo, Ele disse que eles teriam quantos deuses? Eles seriam monoteístas. Um Deus. Somente a mim vocês adorarão, diz o Senhor. Somente a mim vocês prestarão culto. Então Samaria, ela se tornou politeísta. Samaria servia a outros deuses. Depois o Senhor os converteu. Só que depois de tudo isso, criou-se uma rixa muito grande. Quem está entendendo isso? Criou-se uma rixa muito grande entre os samaritanos e os judeus. E sabe onde entra o maior problema dessa rixa? Depois que os judeus também, Jerusalém é levado por Nabucodonosor como escravo para a Babilônia. E depois, quando Artaxerxes, ele simplesmente governa e ele percebe que o semblante do profeta Neemias, quem se lembra disso? Ele percebe que o profeta Neemias está com o semblante caído, copeiro. Ele pergunta para Neemias, o que está acontecendo? Neemias explica, olha, meu povo foi saqueado e eu sei, já tem muitos anos, o templo está destruído, os muros estão destruídos. E diz a palavra do Senhor que quando Neemias foi querer reconstruir o templo, os samaritanos vieram para oferecer ajuda. E Neemias disse o quê? Não. Não queremos a ajuda de vocês, porque nessa época eles eram politeístas. Não queremos a ajuda de vocês, porque vocês querem trazer os deuses de vocês. Só que nessa época, para que você entenda toda a situação, só que nessa época, sabe quem era o governador de Samaria? Sambalate. Sambalate era o governador de Samaria. Chegou para Neemias e ofereceu ajuda, e Neemias disse o quê? Não. Então você consegue entender que a rixa entre os samaritanos e os judeus não vinha de 2, 3 anos antes de Jesus? Foi quando o templo foi reconstruído, ali foi o ápice onde iniciou. Porque os samaritanos, através do governador Sambalate, depois Sambalate começou a perseguir a Neemias. Através de Sambalate, o governador de Samaria foi rejeitado a ajuda. E para dificultar ainda mais a situação, por que os samaritanos tinham tanta raiva dos judeus e os judeus dos samaritanos, eu vou te explicar. Abre aí em Neemias. Abre a palavra do Senhor. Em Neemias, capítulo 13, versículo 28. Neemias, capítulo 13, versículo 28. Neemias, capítulo 13, versículo 28.
Quem achou, diga amém. Diz assim: olha o que Neemias fez. Também um dos filhos de Joiadá, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era o quê? Genro de Sambalate, o horonita. Pelo que o afugentei, Neemias, olha aqui para mim, para você conseguir entender. Neemias expulsou de perto deles o genro de Sambalate, porque, e olha que esse genro era filho do sumo sacerdote. Neemias fez com que o filho do sumo sacerdote saísse do meio deles, porque ele havia se casado com a filha de Sambalate. Quem está entendendo? Sambalate, como governador de Samaria, vendo isso, pensa o ódio que o homem não ficou. Então vocês conseguem entender que não era uma rixa entre Samaria e os judeus, só por causa de uma coisinha, por causa de uma palavra. Não, não. Eles tinham muito ódio, os samaritanos tinham muito ódio dos judeus, porque quando eles ofereceram ajuda, foi aceito? Não. E quando o filho do sumo sacerdote se casa com a filha de Sambalate, ele é expulso por Neemias. E fala: você não vai ficar aqui no nosso meio. Então, quem está conseguindo compreender o caos que vivia ali no meio? Quando Jesus passa por aquela cidade, ele passa já sabendo de tudo isso. Ele passa já sabendo o quanto os samaritanos o odiavam. Ele passa sabendo o quanto os samaritanos não suportavam nenhum judeu. Quer um exemplo disso? Uma outra situação, quando Jesus chega até o tanque e vê uma mulher samaritana tirando água, ele pede água para ela. O que ela responde para ele? Você não sabe que os samaritanos não conversam com os judeus? Eu sou samaritana, você é judeu, eu não falo com você. Jesus sabia que ele estava passando num lugar onde ele, por ser judeu, não era bem-vindo. Porém, a intenção de Jesus não era se fazer bem-vindo em nenhum lugar. A intenção de Jesus era cumprir a missão dele. A intenção de Jesus era cumprir a missão dela. Ei, meu querido, minha querida, existem situações em que você não vai ser bem-vindo no lugar. Existem situações em que você vai estar ali, só que você quer sair. Existem situações em que aquele problema, aquele caos vai te gerar dor, vai te gerar um sofrimento. Só que Deus está dizendo para você: permanece firme, que maior é o teu propósito, maior é a promessa de Deus para a tua vida, e o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Jesus tinha que passar por aquele lugar para que Ele pudesse operar milagres. Jesus não passou por aquele lugar: vão ter que me engolir. Não, Jesus não foi isso. Jesus não estava ali porque vai ter que me engolir, já que vai ter que me aceitar, vou ficar. Não. Jesus estava passando ali porque eu tenho um propósito. Eu tenho uma missão. Eu tenho um chamado. Eu preciso libertar pessoas, eu preciso restaurar pessoas, eu preciso ajudar pessoas. Jesus sabia que a época da sua crucificação estava muito perto. Ele sabia que estava muito próximo ao momento em que ele teria que se separar para ir ao Pai. Então ele precisava operar milagres e maravilhas de forma rápida. Querido, querida, talvez você olhe para mim e pense: pelo tanto de milagre que Jesus fez, pelo tanto de coisa que Jesus fez, o ministério de Jesus deve ter durado muito tempo. O ministério de Jesus durou 3 anos e meio. Então tudo que Jesus tinha para fazer, só que algo que o Espírito Santo traz ao meu coração aqui, o ministério de Jesus, a sua ascensão carnal, porque continua crescendo até hoje, a sua ascensão carnal, o seu crescimento, a sua decolagem, foram em 3 anos e meio. Só que ele se submeteu à vontade do Pai em ser preparado por 30 anos. Ele aceitou ser anônimo, não ser reconhecido. Ele aceitou ficar
na bigorna, sendo moldado pelo Espírito Santo, sendo preparado. E aqui é algo que o Espírito Santo me faz perguntar para você: quanto tempo você acha que vai ser a tua preparação? Tem gente que acha que Deus fez uma promessa para ela, que ela vai ser grande, que Deus vai abundar na vida dela. Ela acha que Deus prometeu hoje, amanhã, bum. Existe uma preparação. Deus pode fazer esse boom agora. Só que Ele faz. Não sabe por quê? Eu e você não estamos preparados. Eu e você não estamos ainda no nível para suportar. Porque quando nós, conforme a Bíblia mesmo nos ensina, quando aumentam-se as fazendas, aumentam-se o que junto? As fadigas. Deus, eu quero mais. Deus, eu quero ir além. Deus, eu quero fazer mais. Então se prepara que vai ter mais cobrança. Se prepara que vai ter mais peso. Se prepara que você quer fazer mais, então você vai fazer. Mas vai doer mais. Quem está entendendo isso? Levanta suas duas mãos e diga assim comigo. Diga: Senhor Jesus, eu preciso aprender com o Senhor. Só que preste atenção. Jesus, ele estava focado na rixa, que não era uma rixa bobinha que existia entre os samaritanos e os judeus. Ele estava focado no quê? No quê? No propósito. Diga comigo: eu preciso olhar apenas para o meu propósito. É o seu propósito que vai te mover. É o seu propósito que você olha e fala: tá doendo, tá machucando, mas eu vou chegar lá. Ah, tá doendo, tá machucando, mas eu vou alcançar. Ah, tô com dor aqui, sendo perseguido, tô sendo caluniado, tô sendo afrontado. E você abaixa a cabeça e vai na direção do teu propósito. Deus está dizendo: Ori canta labás, nessa noite Deus manda dizer: não importa o que você tem passado, não importa a perseguição que tem se levantado, não importa a calúnia que tem dito contra você, simplesmente prossiga para o propósito que Ele já colocou no teu coração. E nós vemos que Jesus passa no meio de Samaria e passa pela Galileia, e ele entra num vilarejo onde ele encontra 10 homens leprosos. O que acontecia? A lepra até os dias de hoje é uma doença que não tem cura. Não tem como. A pessoa pegou a lepra, por mais que seja tecnologia, é algo que vai deteriorando o corpo da pessoa. E diz a palavra do Senhor que quando, lá em Levítico veio a lei, que quando uma pessoa, ela simplesmente estava com lepra, ela não poderia mais ficar próxima aos seus parentes. E você já percebeu? E tome cuidado com isso. Olha o que o Espírito Santo está direcionando aqui. Você já percebeu que quando uma pessoa está caindo, ela se junta com outra o quê? Caída também. Você já percebeu que quando, se você parar para analisar isso, você vai ver, uma pessoa falida, ela vai se juntar com outro o quê? Falido. Um homem que trai, ele vai se juntar com outros homens que fazem o quê? Trai. Uma mulher que mente, ela vai se juntar com outras mulheres que fazem o quê? Que mente. Essa história de os opostos se atraem? Não, querido. O pecado de um atrai o outro. Se você quer saber o porquê a tua vida não anda, veja com quem você anda. Se você quer saber o porquê que os seus caminhos estão tão travados, por que a situação está tão difícil para você, por que está tão complicado, olha a vida das pessoas que estão ao seu redor. Se você começa a andar com pessoa que só murmura, se você começa a andar com pessoa que só fala palavrão, se você começa a andar com pessoa que só critica, que nada para ela tá bom, daqui a pouco você está igualzinho. Daqui a pouco para você também nada tá bom. Daqui a pouco você começa a reclamar de tudo. Daqui a pouco você começa a murmurar por tudo. Daqui a pouco você começa a xingar por tudo. E aí você começa a travar a tua vida. Ai, bispa, mas é que ela é tão legal. Eu sei. Até porque
Ninguém gosta de ficar do lado de uma pessoa que constrange o teu pecado. Por isso que o outro é legal. Porque quando eu vou sair para beber, se eu levar alguém que é cristão e não bebe, e a pessoa sabe que eu sou cristã também. Eu estou dando um exemplo aqui, amém, igreja? E aí eu peço para descer uma torre de cerveja. E aí eu começo a beber, e a pessoa que é cristã não bebe, como que a pessoa que pediu para beber vai se sentir? Mal. Aí a pessoa vai chegar para outra. Bebe aí um pouquinho. É assim ou não é? Isso eu estou falando de cristãos. E quando a outra também muitas vezes nem é cristão. O fato de você não beber incomoda. A pessoa fica, bebe. Bebe só um pouquinho. Para de ser besta, menina. Jesus, o primeiro milagre, ainda fala assim, primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho. E você não vai beber? É assim ou não é? É assim ou não, igreja? É só comigo que acontece isso? Com quem acontece isso também? Eu estou dando um exemplo da bebida, mas pode ser qualquer outro exemplo. Pode ser qualquer outra coisa. A pessoa começa a enganar. E daqui a pouco, ela começa a querer que você também engane. A pessoa começa a mentir, daqui a pouco ela também começa a querer te induzir a mentir. Por isso que nós precisamos tomar cuidado com quem nós abrimos a nossa vida. Com quem nós deixamos entrar na nossa casa. A partir do momento que aquela pessoa começa a me influenciar para algo ruim, ainda que eu ame estar perto da pessoa, ainda que eu ame estar do lado daquela pessoa, eu preciso me afastar, porque é melhor entrar no céu sem uma perna do que com as duas no inferno. Porque a Bíblia mesmo diz, se o teu olho te faz pecar, arranque e joga fora. Se a tua mão te faz pecar, arranque e joga fora. Se o teu pé te faz pecar, arranque e joga fora. Não é para você chegar lá e pegar uma faca e cortar a tua mão. Não é para você chegar lá, pegar e arrancar o teu olho, não. A Bíblia está dizendo, aquilo que te faz pecar, se afasta. Mas bispa, quando eu me afastar dessa pessoa, eu vou sofrer, eu vou chorar. É a única amiga, é o único amigo, é a única pessoa que eu posso confiar. É preferível que você sinta a dor agora do que você sentir a dor na eternidade com gritos e gemidos. É preferível obedecer agora do que passar a eternidade pensando, eu deveria ter largado e não larguei. Nós vemos que aqueles 10 homens, eles não eram apenas samaritanos. No meio daqueles 10 leprosos tinha judeu também. No meio daqueles 10 leprosos, eu imagino, a Bíblia não diz. Porém, eu imagino que deveriam ter pessoas conhecedoras da Torá. Judeus que conheciam muito bem a palavra de Deus. Só que no meio deles também havia um samaritano. E os 10 têm uma atitude que eu e você precisamos aprender com eles. Quantos creem que a Bíblia está para nos ensinar? Eles têm uma atitude muito, muito diferenciada. Porque quando, segundo Levíticos capítulo 13, versículo 45, quando uma pessoa estava leprosa, ela ia para longe da tua família, e caso ela visse alguém passando perto, eles precisavam gritar, imundos! Imundos! A pessoa saberia que ali perto daquela região havia leproso. Se ela pudesse desviar, ela desviaria. As pessoas eram avisadas que havia ali umas pessoas leprosas. Toda vez quando eles ouviam alguém chegando perto, o que eles precisavam gritar, igreja? Imundos. Só que sabe o que me chama a atenção? Que a Bíblia em Levíticos dizia para eles, quando vocês estiverem leprosos, diga que vocês são leprosos. Porque uma pessoa leprosa era considerada imunda. A Bíblia falou para eles, diga, a lei disse, a lei que Deus deu a Moisés, se você estiver leproso, diga que você é imundo.
Só que o que me chama a atenção, que quando aqueles 10 homens leprosos viram Jesus de longe, eles não gritaram imundos, eles não gritaram a situação que eles estavam, eles não gritaram para Jesus o problema que eles estavam vivendo, mas eles gritaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Eles não gritaram a situação que eles estavam, mas eles gritaram socorro. Esse mestre, quando eles chamam Jesus aqui, esse tipo de palavra mestre, tanto que você vê em letra maiúscula, é uma palavra que está reconhecendo ele como senhorio, como ser superior, como alguém que é detentor de todo o poder. Eles já conheciam da fama de Jesus. De longe eles dizem: Senhor, autoridade, mestre, tem misericórdia de nós. Eles não gritaram a situação que eles viviam. Sabe por que tem tantos cristãos dentro da igreja sofrendo? Sabe por que tem tantos homens e mulheres de Deus sofrendo? Que quando ela chega diante de Jesus, ela não pede socorro. Ele não pede socorro. Ele fica murmurando: a Jesus, porque eu sou imundo. A Jesus, porque a situação está difícil. A Jesus, porque o meu casamento não muda. A Jesus, porque a situação não resolve nunca. Quem conhece cristãos que da boca dele só sai isso? Quem conhece? Só eu conheço, igreja? Levanta a mão se você conhece. É o tipo de pessoa que fica vivendo a lei. Não, mas eu preciso dizer aquilo que está. Se eles fossem dizer o que eles eram, haveria milagres? Não. Eles iam gritar: imundos, imundos. O que é que Jesus ia fazer? Vai para o outro lado. Porque é algo que eu e você precisamos aprender. Que Jesus curou todos os leprosos da época dele? Sim ou não? Jesus curou todos os enfermos da época dele? Não. Jesus curou quem vinha atrás dele. Jesus curou quem pedia para ele socorro. Jesus curou quem chegava para ele e dizia, como ele disse: Jesus, mestre, reconhecendo a autoridade de Jesus, reconhecendo como Jesus era superior, reconhecendo como Jesus era grande. Ele disse: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Nesta noite Deus está dizendo para você: pare de gritar a tua situação, mas comece a gritar pelo milagre que você quer do Senhor. Comece a gritar por socorro. Comece a gritar por ajuda. Para de falar: ai, eu não tenho dinheiro para isso. Ai, eu não consigo comprar aquilo. Ai, eu não consigo melhorar nesse casamento. Eu não consigo melhorar nessa vida. Comece a dizer: Jesus, tenha misericórdia da minha vida financeira. Jesus, tenha misericórdia da minha vida sentimental. Jesus, tenha misericórdia da minha vida espiritual. Jesus, tenha misericórdia de mim. Porque quando você consegue parar de olhar para o problema e começa a pedir socorro, Jesus sabe o que você quer. Agora, se eles tivessem gritado os imundos, imundos, Jesus teria continuado o caminho dele, não ia nem passar perto. Mas eles não gritaram a situação, eles gritaram pelo milagre. E aqui é algo que eu preciso que você pare e analise. Pelo que você tem gritado até hoje. Quando o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, ela falou muito forte comigo. Porque quando veio essa palavra no meu coração, eu estava gritando a situação que eu vivia. Essa semana eu estava gritando a situação, falando: Senhor, a coisa não está batendo, Senhor, vai acontecer isso, Senhor, vai acontecer aquilo. E o Senhor falou exatamente isso no meu coração: para de gritar a situação, para de gritar o que você está vendo, e se for para gritar, grite por socorro. Eu sou o teu socorro, bem presente na hora da angústia, disse o Senhor. E da mesma forma que Ele disse para mim, Ele está dizendo para você: Ele é o teu socorro.
Para de gritar pelo problema, para de gritar pela situação, grite pelo socorro. Grite, ao invés de falar a situação que você vive um caos, que você vive problema, que para você tudo é difícil, que para você não está dando. Abra a tua boca e começa a dizer: Jesus, eu creio que tu podes e vai mudar essa situação. Eu creio que tu podes e vai restaurar esse casamento. Eu creio que o Senhor vai mudar a minha vida. Jesus então, vendo eles, disse a eles: pega aí a tua Bíblia e abra comigo em Lucas 17, 14. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos ao sacerdotes. Olha aqui para mim. Jesus não liberou nenhuma palavra de cura para eles. Jesus não disse: vem cá, deixa eu colocar a mão sobre vocês e eu vou curar. Do jeito que eles estavam, Jesus disse para eles: vai e se apresenta ao sacerdote. Que segundo a lei em Levíticos, livro das leis, uma pessoa leprosa, quando ela estava curada, quem iria dizer se a lepra havia saído do corpo dela ou não era quem? Sacerdote. O sacerdote ia analisar, o sacerdote ia dizer: está curada, não está curada. Ela ia ficar ainda em observação mais 7 dias. E depois ele olharia ela de novo. E diz aqui que Jesus, ele falou para eles apenas para eles fazerem o quê? E se apresentar. Mas para se apresentar ao sacerdote, eles precisavam fazer o quê? O que eles precisavam fazer? Olha o meu pé, o que ele precisava fazer? Caminhar. Se você quer mudança, se você quer milagre, aprenda a caminhar pela fé. Aprenda a andar pela fé. Aprenda a crer não no que você vê. Aprenda a crer não na tua situação. Aprenda a crer que enquanto você caminha, mas pista na minha frente, está tudo fechado, mas eu vou caminhando, porque Ele vai na frente abrindo os caminhos. Ele vai na frente curando. Deus age conforme a tua fé. Se existe algo que Deus faz, é agir conforme a tua fé. Ele só diz para você: vai. E aí se você chega e fala assim: não dá, porque na minha frente tem árvores. Não dá porque, como é que eu vou chegar lá pro sacerdote e dizer: tô curado? Como? Olha o tanto de lepra que eu tenho. Olha como está a minha situação. Aprenda isso. O milagre de Cristo vai até onde a tua fé permite. Diga assim comigo: o milagre de Cristo vai até onde a minha fé permite. Abre comigo em Mateus capítulo 17, versículo 20. Mateus capítulo 17, versículo 20. A tua fé define até onde o milagre de Cristo vai acontecer. Mateus capítulo 17, versículo 20. Quem achou, diga amém. Diz assim: e Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé. Na minha versão está escrito aqui pequena fé. Porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e e olha o que ele diz: e nada vos será impossível. Não existe impossível para mim e para você quando nós temos fé. Não existe dificuldade quando nós temos fé. Não existe problema quando nós temos fé. A única coisa que existe é uma fé pequena. A única coisa que existe é uma fé minúscula. Mas quando começamos a usar a nossa fé, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, nada nos será impossível. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece.
E vemos então que Jesus faz com que aqueles homens comecem a usar a fé. E quando ele começa a usar a fé, a palavra do Senhor diz que eles começam a caminhar. E venha comigo o que aconteceu na parte B do mesmo versículo, Lucas 17, 14. E aconteceu que indo eles, ficaram limpos. Olha aqui para mim. Aconteceu que indo eles, aconteceu que caminhando, aconteceu que eles agindo pela fé, aconteceu que eles crendo na palavra do Senhor, aconteceu que eles começaram a andar, eles começaram a obedecer, eles começaram a ativar a fé. Quando eles começaram a ativar a fé, todos eles começaram a ser limpos. Quando eles saíram daquele lugar, quando eles saíram do lugar que limitava a visão deles, do lugar que limitava a situação, para começarem a caminhar, para entrar na cidade, para se apresentar diante do sacerdote, o Espírito Santo os limpou. Você quer ver milagre? Aprenda a caminhar. Isso não tem como. Como que um leproso é curado? Não tem como também. Até hoje, século 21, não tem como uma lepra ser curada. Eles poderiam virar e falar, impossível. Mas eles tiveram fé para pedir socorro ao invés de decretar o que eles eram. E eles tiveram fé para caminhar. Jesus mandou, a gente vai. Jesus falou para ir. Se Jesus falar para você ir, querido, vai, que Ele provê todas as coisas. Se Jesus está falando, faça, que Ele está com você. Mas bispo, a situação é difícil, a situação é caótica. Não importa a situação, enquanto você caminha, enquanto você obedece, o milagre te alcança. O milagre nunca alcançou quem esteve parado. De Gênesis a Apocalipse, os 66 livros da Bíblia, me mostra quem alcançou milagre ficando no mesmo lugar. Quem alcançou milagre olhando para a sua situação. Me mostra um. Que olhou para a sua situação e disse, realmente é difícil. E o anjo do Senhor apareceu para ele. E o anjo do Senhor derrubou o gigante para ele. E o anjo do Senhor, quando eles estavam lá sentadinhos, deitados, fez a muralha ruir ao chão. E o anjo do Senhor, deixaram todos eles lá, quando foi o caso de Josafá, deixaram todos sentadinhos e disse, eu vou pelejar por vocês. Isso nunca aconteceu na Bíblia. Deus sempre espera com que venhamos agir a nossa fé. E nunca dentro do que vivemos, mas sim sempre dentro do que cremos. Cremos no Senhor Jesus, cremos que Ele é o guarda, cremos que Ele nos protege, cremos que o Senhor é a nossa bandeira. E nós vemos que aqueles homens, quando eles caminharam, eles começaram a caminhar ao encontro dos sacerdotes, mas o que eles encontraram foi a cura deles. Quando você começa a caminhar em obediência ao Senhor, dando um passo após o outro em obediência, você não encontra apenas a cura, você encontra o sobrenatural de Deus. Você encontra o poder ilimitado de Deus. Você não encontra só o rótulo de um sacerdote. Você não encontra só o que os outros veem, mas você encontra o milagre de Cristo. Por isso, nesta noite, Deus está dizendo para você: aprenda a se posicionar diante do problema. Aprenda a se posicionar como filho. Aprenda a se posicionar como filha. Aprenda a abrir a tua boca e gritar por socorro. Aprenda a caminhar quando Ele te manda caminhar, que Ele já tem escape para a tua vida. E nós vemos então que quando eles perceberam que estavam limpos, Jesus não continuou a caminhada dele. Jesus ficou ali parado. E eram quantos leprosos? 10. E apenas um volta. Apenas um
dos 10, todos, a Bíblia não diz que apenas um ficou curado. A Bíblia diz, indo eles, plural, ficaram limpos, plural. Todos foram limpos. Todos viveram o mesmo milagre. Todos que caminharam, todos que obedeceram, todos que ouviram a voz de Deus e decidiram agir a tua fé. E Jesus espera, e Jesus está no mesmo lugar. E um volta. E um volta, olha para Jesus, dobra os seus joelhos, reconhecendo aquilo que ele havia dito antes. Porque quando ele chamou Jesus do quê? Mestre. Reconhecendo que ele era o senhorio, reconhecendo que ele era o superior, reconhecendo que ele tinha todo o poder. Esse um volta e ele dá a honra que pertence ao Senhor Jesus, ele dá a glória que pertence ao Senhor Jesus, ele dobra os seus joelhos em agradecimento, porque ele havia alcançado o milagre. Sabe algo que eu e você precisamos aprender aqui? É ser gratos pelos milagres. Quantas vezes você já agradeceu a Deus hoje por essa doença não ter tomado o teu pulmão? Não vou nem colocar esses dias. Mas agora, bispa, mas a doença tomou. Eu fiquei assim como a irmã Fátima, aconteceu. Eu peguei, só que não veio a óbito. Bispo, eu fiquei assintomático. E quantas vezes nós agradecemos por estarmos protegidos? Sabe que eu vejo um bando de crente tudo com medo, esquecendo de agradecer que eu tenho um guarda de Israel. Que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque Ele está comigo. E ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. E nós vemos pessoas cristãs que só sabem falar, porque fulano pegou, porque Beltrano morreu, porque não sei quem aconteceu. E você nunca vê saindo da boca desse: glória a Deus, Deus nos protegeu. Glória a Deus, até aqui, Ebenezer, o Senhor esteve comigo. O Senhor me guardou. Precisamos aprender a ser gratos, porque glória a Deus, o feijão tem em casa, o arroz tem em casa. Ah, mas bispa, não fui eu que comprei, eu precisei da ajuda da igreja, eu precisei da ajuda do meu irmão, eu precisei da ajuda de não sei quem. Não importa, Deus não deixou faltar. Deus não disse que vai ser sempre você que vai prover. Deus não disse que vai ser sempre você que vai arrumar. Só que Ele está dizendo que não vai faltar na tua vida, que não haverá escassez, mas Ele vai providenciar para você. E nós vemos que aquele homem, ele se preocupou. A atitude desse samaritano me chama a atenção. Que ele se preocupou mais em agradecer do que em realmente ter uma carta provando que ele estava limpo, curado. Ele se preocupou mais em voltar e agradecer quem o curou, do que em sair mostrando para todo mundo que ele estava curado. Tem pessoas que quando elas recebem a bênção, o último lugar que ela pisa é a igreja. Porque o que ela mais se preocupa é mostrar para todo mundo que Deus fez, só que ela esquece de Deus. Eu e você podemos nos alegrar, porque mesmo no dia mau, mesmo na aflição, e aí mostra o nosso caráter, que no dia mau ou no dia bom, estamos aqui diante do Senhor. Estamos aqui para dar a Ele a nossa honra, a nossa adoração, o nosso culto. Estamos aqui porque Ele tem cuidado de nós, porque Ele tem zelado pela nossa vida, porque Ele tem protegido a cada um de nós. E nós vemos que aquele homem, quando ele chega, Jesus olha. E bispa, como é que a senhora sabe que não tinha só samaritanos? Por causa dessa frase de Jesus. Veja comigo, no versículo Lucas 17:17.
E respondeu Jesus, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Quem está entendendo aqui? Então tinha judeu ali no meio, querido. Jesus estava esperando que os judeus também reconhecessem o milagre que Deus fez através da vida dele. E Jesus diz: só esse estrangeiro? Só esse? E diz a palavra do Senhor: e disse-lhe Jesus: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A gratidão daquele homem gerou o milagre que todos os 10 viveram. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. E ainda o salvou da vida eterna. Quando você é grato, até o que era para dar errado, Deus começa a trabalhar para dar certo. Quando você agradece pelo que você tem, até o que era para ser ruim, Deus começa a trabalhar e fala: não, como você está agradecendo, mesmo na aflição, deixa eu mudar esse cativeiro, deixa eu mudar essa situação, deixa eu mudar esse problema. Aprenda a abrir a tua boca e dar glória a Deus, que Ele cuida de você. Mas bispo, não é do jeito que eu esperava, bispo, não é da forma que eu esperava. Não me importa, Deus tem cuidado de você, Deus tem suprido as suas necessidades. E da mesma forma que Ele foi fiel até aqui, Ele continuará sendo fiel na tua vida.